Graça e paz a todos, estamos de volta com mais uma palavra para você. E eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que pudesse se inscrever, que pudesse deixar seu like e que pudesse compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar mais vidas. O nosso texto hoje se encontra aqui em Atos, no capítulo 9, do verso 1 ao 18, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E estes 3 dias, sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele ouviu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. A história da conversão de Paulo eu sempre achei linda, porque Deus faz um giro de 360 graus na vida daquele que se tinha levantado para então destruir e perseguir a igreja, e com o aval do sumo sacerdote. O que para eles seria bom, pois teriam quem fizesse o trabalho sujo que eles queriam, mas não tinham coragem. Saulo se predispôs a perseguir, prender e matar os seguidores de Cristo. Mas o que eles não sabiam é que Saulo era escolhido por Deus para poder levar a palavra aos gentios. Mas foi difícil no começo para ele ser aceito. Afinal, ele tinha, dentre outros, o sangue de Estevão nas mãos. Mas o então carrasco da igreja, que há bem pouco tempo perseguia e tinha cartas para matar a todos os que pregassem a Jesus, agora estava pregando o mesmo caminho. Pregando o mesmo caminho que outrora combatia. Para os que tinham lhe dado total poder para exterminar a igreja, agora nutriam ira contra ele. Mais adiante, no verso 23 do mesmo capítulo, do capítulo 9, diz: E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Saulo agora, de perseguidor, vira perseguido. E você, cristão, se identifica com algo? Você pode não ser perseguido como Saulo ou Paulo, como depois da conversão passou a se chamar.
Mas certamente, quando na sua conversão você foi chacoalhado e confrontado por amigos, familiares, que olhavam para você desconfiado e zombavam, dizendo: olha só quem agora quer ser santo. E Paulo foi um exemplo para todos nós, de humildade, de simplicidade, de fidelidade, cumpridor de sua missão, sem questionar a Deus, entendedor e cumpridor daquilo que Deus escreveu para ele. E nos dias atuais, estamos vivendo o que Deus manda, estamos cumprindo o tão singelo ID que Jesus deixou. Como aproveitamos nossas redes sociais para propagar o Jesus que um dia nos abriu os olhos, assim como fez a Paulo de Tarso? Você já parou para pensar o que Paulo teria feito se naquele tempo ele tivesse uma única rede social dessas que nós temos hoje? Temos muito mais recursos que Paulo, muito mais alcance, muitas das vezes. O medo, a vergonha e a preguiça têm nos dominado. No Evangelho de Marcos 16, do 15 ao 18, diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E de quais destas coisas ditas por Jesus temos feito? E as que não fazemos, por que não as fazemos? Não se deixe adormecer, muitos têm se esfriado. Fomos convocados para uma guerra. A guerra essa que não podemos vacilar diariamente, nem por um instante. Ainda que, lembrando que o nosso inimigo anda ao nosso redor, querendo somente uma brecha, não importa o tamanho, ele consegue. Ele consegue passar. Eu certa vez vi um irmão perguntar: que tamanho é a brecha que o diabo precisa para entrar na sua vida? Você já parou para pensar nisso? E a resposta é bem simples. Do tamanho que você deixar, ele entra. Não importa se passa um alfinete ou um hipopótamo. Importa é que ele entra, não se iluda. E caso isso aconteça, peça socorro primeiro a Deus e depois às pessoas que você sabe que tem sabedoria espiritual para lhe ajudar. Tem dias que as lutas são tamanhas e muitas das vezes pensamos em desanimar. Mas em João 16:33 Jesus falou: eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus quem disse isso? E por que muitas vezes nos entristecemos caso nosso irmão não fale conosco? Acima de tudo, precisamos ter fé, humildade para com o próximo também. Lembre-se que fomos comprados a um preço muito alto. E não se deixe levar por apenas um momento de vergonha. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. A semente precisa ser plantada. E nós somos esses plantadores. Porque depois o Espírito Santo a faz germinar. Aproveite cada momento que você tenha para falar do amor de Deus. Porque breve Jesus voltará. E não teremos mais tempo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.